Meus irmãos, a lição de hoje é a lição número 5 e tem como título Libertos da Morte. Então, o versículo de introdução encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 55, que nos diz: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E o pensamento central encontra-se no livro de meditações Olhando para o Alto, que nos diz: os escolhidos de Deus até podem cair em seu posto de dever, mas apenas adormecem para descansar até que Jesus o desperte para dividirem com ele o eterno peso da glória. Então aqui mostra que todos os obreiros, todos os filhos, todos os escolhidos de Deus que caem aonde? Na morte, não é? Na morte, que caem na morte, eles vão descansar de todo o trabalho que tiveram nesta vida. Para quê? Para depois, na ressurreição, receberem o quê? A recompensa, que é a eternidade. Passamos então para domingo. Na lição de domingo temos como título Componentes da Vida. A pergunta A nos diz, ou nos questiona: descreva o processo que levou o Criador a dar a vida ao homem. O que é que está escrito em Gênesis, capítulo 2 e o versículo 7? Quem é que é para nós? A irmã Carla? E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Amém. Então aqui diz que o processo foi que Deus criou o homem do pó da terra, não é? E soprou-lhe nas narinas, não é? No nariz, o fogo de vida, né? E o homem tornou-se alma vivente. O apóstolo Paulo faz a comparação da alma vivente com ser vivente, porque ele em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, primeira parte, diz assim: assim também está escrito, Adão, o primeiro homem, tornou-se ser vivente. Em Gênesis diz alma vivente, o apóstolo Paulo diz ser vivente, sendo a mesma coisa. Então vemos aqui os componentes para formar o homem, não é? E aqui este parágrafo nos diz: quando Deus fez o homem à sua imagem, a forma humana era perfeita, mas estava inerente, isto é, sem vida. Então, um Deus pessoal, de existência própria, soprou naquela forma o fogo da vida e o homem se tornou um ser vivo, inteligente. Todas as partes do seu organismo passaram a funcionar. O homem se tornou então alma vivente. Então vemos aqui o processo que Deus fez para que o homem fosse uma alma vivente. É aquele molde que Deus fez, não é, do homem, e deu-lhe vida. Então vemos aqui o processo que o homem foi retirado do pó, feito do pó, nele foi soprado o fogo da vida e ele tornou-se alma vivente ou ser vivente. A próxima pergunta nos diz: assim que o homem morre, como esse processo opera ao contrário? Vamos ver, nós vemos um processo e agora parece que após a morte o processo volta, não é? Como é que podemos compreender isso? Nós podemos acompanhar em Salmos, capítulo 146, versículo 4, que nos responde. A irmã Maria Luísa Paulo é para nós. Mas quando lhes sai o Espírito, eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia cessam todos os seus planos. Amém. E Salmos, capítulo 104, versículo 29, o que é que nos diz? Escondes o rosto e ficam perturbados. Se lhe tiras a respiração, morrem e voltam ao pó. Obrigado, irmã Maria Luísa. Então diz aqui que quando o homem, isto é, se Deus retira o fogo de vida que deu ao homem, o homem acaba por morrer. E quando o homem morre, volta ao pó, porque tem que ser enterrado, não é? Sepultado, e com o tempo ele torna-se pó, começa-se a degradar-se. Então vemos aqui o processo invertido, ao contrário, não é? O homem sai do pó, Deus sopra nele o fogo de vida, não é? O seu espírito, e ele torna-se alma vivente. Agora, quando Deus retira o seu espírito, ele morre e volta ao pó. Isso é o que nós aprendemos através destes versículos. Diz aqui o parágrafo: a vida física é algo que cada indivíduo recebe. Não é eterno ou imortal, porque Deus, o doador da vida, a toma de volta. O homem não tem controle sobre ela. Isto mostra que o homem, isto é, que a alma, não é, supostamente, não é imortal. É isso? Não, a alma é mortal. Nós, quando morremos de vez. E o fogo volta
para Deus. Não é aquela visão que o mundo ensina, as histórias de ficção, filmes, novelas, que parece que sai uma criatura igual do corpo e anda por aí a vaguear e até reconciliar-se para ser salvo e ir para o purgatório, para aquelas coisas, para que os homens possam interceder agora em favor dos mortos. Não, tudo pereceu e nós vamos ver realmente o que é a morte e para onde é que isto nos leva. Então passamos para segunda-feira e temos como título o que é a morte. Então é a pergunta, vamos tentar compreender o que é a morte. Pergunta A, qual é a condição do homem na morte? Agora vamos falar o mistério, não é? Porque nós para saber tínhamos que morrer e depois voltarmos aqui para contar, não é? Para contar. Mas vamos buscar o que é que a palavra de Deus nos ensina sobre isso e não o que nós achamos. Então vamos ver o que é que a palavra de Deus fala sobre a morte. Qual é essa condição do homem quando morre? O que é que diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e 6? A irmã Amélia pode ler para nós, faz favor. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem nada. Não haverá recompensa para eles e não se tem mais lembrança deles. O amor, o ódio e a inveja deles já desapareceram. Nunca mais terão parte alguma no que se faz debaixo do sol. Pois aqui em Salmos, pois na morte não há lembrança de ti, na sepultura quem te dará louvor. Amém. Então vemos aqui que na morte, não é? Quando o homem morre, tudo é esquecido, tudo desaparece. Nós podemos ver aqui, os irmãos estão a ver aqui, os mortos não sabem de nada, não é? E depois diz aqui, segundo os versículos que estão aqui, não haverá recompensa para eles. Mas aqui, o amor, o ódio, a inveja deles já desapareceram, acabou. E diz aqui, nunca mais terão parte alguma do que se faz debaixo do sol. Isso é o que nos diz o versículo. Então, eles não vão para o céu, mas também não vão para o inferno, como muitos ensinam hoje. Está tudo muito explícito aqui. Não há mais lembrança do que é feito deles, todos os pensamentos, todos os projetos deles morreram. Então, isso de ensinar que que os justos quando morrem, recebem a recompensa, vão para o céu, e os ímpios, quando morrem, recebem logo a sentença, vão para o inferno, um lugar onde se está sempre a arder. Isto tudo é mentira, porque a Bíblia ela é muito esclarecedora. E este parágrafo aqui é muito importante para nos explicar exatamente o que é que ensina sobre a condição da morte. Nos diz assim, se porém, vamos pôr a nossa consciência um bocadinho a trabalhar, se porém os mortos já estão desfrutando da bem-aventurança celestial ou se retrocedendo nas chamas do inferno, agora que necessidade há de um juízo futuro, se eles já estão a receber tudo isso? Os ensinos da palavra de Deus acerca desses importantes pontos não são confusos nem contraditórios. Podem ser compreendidos pela mente comum. Mas que coração sincero pode ver sabedoria ou justiça numa teoria dessas? Será que os justos receberiam, após a investigação de seu caso no juízo, este elogio? Bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Se já estivessem morando em sua presença, talvez durante longos séculos. Seriam os ímpios trazidos de um lugar de tormento para receberem essa sentença do juízo de toda a terra, que nos diz, apartai-vos de mim, malditos, para onde? Para o fogo eterno. Oh, que solene sarcasmo, que vergonhoso obstáculo à sabedoria da justiça de Deus. Um entendimento correto do que está escrito em relação ao estado dos mortos é essencial para os dias de hoje. A palavra de Deus declara que os mortos não sabem de nada e seu ódio, amor, perecem. Então vemos aqui que não faz sentido, quando nós morremos, os justos morrem, vão para o céu e na presença de Deus vão usufruir agora a eternidade. E depois no juízo diz, vinde, bendito meu Pai, herdai o reino que está preparado desde a fundação. Como é que vão herdar se já herdaram? E que diz assim, muitos até se calhar há 1000 anos atrás já estão a receber essa bênção e agora vão, vinde, bendito meu Pai. Não faz sentido. Ou então também não faz sentido os ímpios estarem no inferno a arder e quando vem o juiz diz assim, malditos, não é que é que nos diz assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas para quê para o fogo eterno se eles já estavam lá?
Não faz sentido ensinar isso. E muitos pegam em parábolas ou em partes que a Bíblia nos conta para dizer que há vida após que há morte, que nós vamos diretamente para o inferno, para o céu, e vamos depois receber essa bênção quando já estamos a recebê-la. Quer dizer, não há lógica. Não há lógica. E sem falar que tudo isso é uma vergonha é um obstáculo para a sabedoria de Deus. Nós estamos a ofender a Deus quando ensinamos esta ideia quando a Bíblia nos fala claramente que o homem depois de morrer está no sono. Nós vamos comparar depois a morte. Pergunta B, que nos diz: o que acontece ao corpo físico quando morremos? Então, o que acontece ao nosso corpo quando morremos? O que é que nos diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 20? Todos vão para o mesmo lugar. Isto é certo ou não? Todos vão. Ricos, pobres, com condições, sem condições, todos vamos para esse lugar, não é? Todos são pó e todos retornarão ao pó. Assim como Deus deu lá na sentença, lá no Éden. Porquanto és pó, ao pó tornarás. Isto está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 19, que nos diz: agora, do suor do teu rosto, isto é Deus a falar ao homem, a Adão, comerás o teu pão até que tornes à terra, pois dela foste tirada, porque és pó, e ao pó tornarás. Isto tirando por parte aquela teoria da evolução, como ensinam, que o homem veio do macaco e veio para aí até que tornasse homem. Aqui diz não, depois tiraste do pó e voltas ao pó. Ponto, deitando essa teoria abaixo. O parágrafo também nos diz: Deus declarou que, como penalidade pelo pecado, de quem? De Adão, o homem deveria voltar ao solo de onde fora tirado. Tu és pó e ao pó retornarás. Isto é a condição física para onde vai o nosso corpo. Próxima pergunta, que é a pergunta C: com o que a morte é comparada? Segundo João capítulo 11, o que é que Jesus faz uma comparação com a morte? E tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E ele diz isso aos discípulos. Então os discípulos dizem assim, e os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus havia-se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que Jesus falava do sono, que realmente Lázaro estava a dormir. Então Jesus agora diz claramente: não, Lázaro morreu. Estão a entender? Isto é, eles estão num lado, Lázaro já tinha morrido, né? Agora Jesus disse: Lázaro dorme. E os discípulos dizem: se Lázaro dorme, não é preciso ir ter com ele vai despertar bem, de certeza, né? E eles dizem: vai despertar bem. Então Jesus disse: não, ele morreu mesmo. Então, como é que pode despertar alguém da morte? Então, Jesus faz a tal comparação da morte com o que é que este rapaz está aqui a fazer? Ele morto. Então, a morte é comparada ao dormir. Estão a descansar. E nos diz este parágrafo também muito importante. Para o crente, a morte é de pouca importância. Cristo fala dela como se fosse algo de pouco valor. Nos diz: se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Nunca proverá a morte. Para o cristão, a morte não é mais do que um sono, um momento de silêncio e escuridão. A vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis a Ele em glória. Então, para um cristão, para um crente, a morte é simplesmente um sono, um descanso, um repouso, né? Porquê? Porque a nossa vida, ela não terminou ali. A nossa vida voltou para Deus e quando agora Deus se manifestar, Ele vai nos trazer de novo à vida num corpo glorioso, transformado, deste corpo que é corruptível, né, em algo incorruptível, imortal, eterno. E é isso que nós temos, essa esperança. Passamos então agora para terça-feira. A lição de terça-feira: o lugar dos mortos. Pergunta A, primeira parte. Como a permanência na morte é descrita? Como é que ela nos é descrita? O que é que Jó, capítulo 7, versículo 9 a 10, ele nos ensina? Ele diz assim: assim como a nuvem se desfaz e some, aquele que desce à sepultura nunca voltará a subir. Nunca mais voltará à sua casa, nem mesmo o seu lugar o conhecerá mais. Certo?
Assim como a nuvem aparece e de repente depois desaparece, não é? É assim. Assim é a nossa condição também, não é? Nós morremos, mas nunca mais voltamos à condição onde estava, não é? Nunca mais voltará à sua casa. Salmos capítulo 146, versículo 4, também nos diz: quando lhe sai o espírito, eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia, o quê? Cessam todos os seus planos. Terminou todos os seus planos. Isto é, nós só podemos falar ou viver aquilo, tudo enquanto estamos vivos, porque depois de morte não há solução, não há alternativa, não há maneira de sermos salvos. Em agora, exatamente. Exatamente, em agora em vida que nós devemos tomar essa decisão. Ao considerarmos esses pensamentos, o que eles nos deveriam levar a fazer? Então, ao considerarmos que quando morremos não voltamos mais, acabou tudo ali, o que é que nos devemos lembrar? Salmos capítulo 90, versículo 12 nos ensina. O que é que nos diz? Ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Amém. Então, o que praticamente aqui nos ensina é que nós devemos aproveitar todos os momentos que nós temos em vida, apreciar cada segundo, para quê? Para termos o conhecimento, para termos um coração sábio, não é? Mas sábio onde? No temor de Deus, no conhecimento, no estudo da sua palavra, no compreender e conhecer esse Deus maravilhoso e tudo o que foi feito em nosso favor. E que sabemos que depois da morte não voltamos. Não voltamos. Então aqui temos este texto que é muito bonito e tenho aqui várias coisas que eu sublinhei. Solene coisa é morrer, verdade? Mas algo muito mais solene é viver. Isto é, todos nós sabemos que vamos morrer, mas o mais importante não é o morrer, é o que vivemos. Porquê? Porque tudo o que vivemos interfere, tem uma consequência para a vida eterna ou para a perdição. Não é? Pelos seus frutos os conhecereis. Isto é, pelo nosso falar, pelo nosso viver, somos julgados ou condenados para a vida ou para a perdição eterna. Nos diz assim: a morte traz dissolução do corpo, mas não opera mudança no caráter. A vinda de Cristo não nos muda o caráter, apenas fixa-o, apenas para sempre, além da possibilidade de qualquer mudança. Então vemos que na volta de Cristo, a morte, ela traz a destruição do corpo, não é? O corpo é destruído, acabou, fica em pó. Mas o caráter, é isso que permanece. E é isso que é fixado com a vinda de Jesus. Quando Jesus vier, aquele caráter que nós trabalhamos agora aqui em vida, não é? Ensina-nos a contar os dias. O caráter que nós estudamos aqui em vida, trabalhamos aqui em vida, ele vai ser fixado pela vinda de Jesus. E diz mais assim: devemos considerar sagrado cada dever, não é? E introduzir Cristo em tudo o que nós fizermos. E para terminar, estas últimas linhas cada momento está carregado de consequências eternas. Devemos estar preparados para prestar serviço a qualquer instante. A oportunidade que agora temos de falar palavras de vida a alguma alma necessitada pode nunca mais se apresentar. Deus pode dizer a alguém: esta noite te pedirão a alma. E por nossa negligência, a mesma pessoa que morreu pode não estar preparada. Estão a entender? E acaba por se perder eternamente por causa de uma negligência nossa que devíamos chamar a atenção. Estão a entender? E irmãos, isto aqui devemos aproveitar e fazer a comparação com Cristo. Introduzir Cristo na nossa vida. E Cristo, quando veio, foi para servir e não para ser servido. Não é? Ele deu a sua vida para salvar, para me salvar, para salvar a todos nós. E nós devemos fazer a mesma coisa, falar palavras de vida, para que possam todos aceitar a Jesus, antes que venham aquela palavra: esta noite te pedirão a alma, não é? Então passamos agora à pergunta B, de terça-feira, que nos faz a pergunta: para onde vão todos os homens quando morrem? Que vai falar sobre Davi, não é? O que é que nos fala sobre Davi? Atos dos Apóstolos nos diz: irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que a patriarca Davi morreu e foi sepultado. E seu túmulo está até hoje entre nós. Porquê? Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma: o Senhor disse a meu Senhor, isto é, o Pai disse a seu Filho Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. E diz mais:
Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo o quanto te vier à mão para fazer, faz-o com todas as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Resumindo e concluindo, todos nós vamos morrer, e quando morremos, que é para onde nós vamos, para a sepultura, não é? Lá não existe nada para fazer, não é? Tudo pereceu, a nossa vida acabou. Portanto, aqui diz tudo quanto nós devemos fazer, fazemos agora, enquanto temos vida, enquanto temos o tempo de graça, porque lá não existe nada. Todo o conhecimento, toda a sabedoria, tudo isto desapareceu. Este parágrafo é muito bonito. Nos diz assim: em parte alguma nas Escrituras se encontra a declaração de que é por ocasião da morte que os justos vão para a recompensa e os ímpios ao seu castigo. Os patriarcas e profetas não fizeram tal afirmativa. Cristo e seus apóstolos não sugeriram nada a esse respeito. A Bíblia claramente ensina que os mortos não vão imediatamente para o céu. Eles são representados como estando a dormir até à ressurreição. No mesmo dia em que se quebra a cadeia de prata e se despedaça o copo de ouro, perecem os pensamentos dos homens. E diz para terminar: os que descem à sepultura estão em silêncio. Não estão mais a par de coisa alguma que se faz debaixo do sol. E bendito descanso para o justo cansado. Não é? Está escrito que preciosa é a morte dos seus servos, dos justos, para Deus. Porquê? Porque Deus tem uma aliança com eles, né? A ressurreição da vida eterna. Por isso é que para os justos a morte é preciosa, porque eles descansaram todas as suas obras e estão a dormir, aguardando a voz: despertai, benditos de meu Pai, não é? Despertai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Libertação do quê? Da morte. Qual é o aguilhão da morte? Por outras palavras, qual é a recompensa da morte, a consequência da morte, o que nos fere a levar à morte? O que é que nos diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56? O que é que o apóstolo Paulo diz? Ele responde a esta pergunta: o aguilhão da morte é o pecado. Sabemos que quando pecamos, quando transgredimos a lei, o salário do pecado é a morte. O pecado é a transgressão da lei. Então vemos que a recompensa é a morte. Agora, como é que somos então libertados da morte? Nos diz aqui: tenhamos o Espírito de Cristo. Ele deixou o seu trono real, revestiu sua divindade com a humanidade e veio a esta terra, toda marcada e queimada pela maldição, para encontrar o inimigo do homem e nos libertar da escravidão do pecado e da morte. Então, a maneira de nos libertar da morte é através de Cristo, que deixou todo o céu, revestiu a sua divindade, cobriu a sua divindade com a humanidade, não é? E teve que vir a este mundo sofrer a morte. Teve que sofrer e morrer. Para quê? Para que ele agora, na morte, vença o inimigo e nos resgate. Estão a entender? Faz aquele trabalho inverso de ir ao fundo para resgatar-nos de viver o que nós deveríamos viver, que é a morte. Porque a transgressão da lei tinha que ser punida. Alguém tinha que punir o culpado, não é? E Jesus colocou-se no nosso lugar para agora sofrer ele, cair na morte e Deus agora o ressuscitar, assim como Jesus nos irá ressuscitar. Então a libertação da morte é através de Jesus. Pergunta B, a primeira parte. Então o que iremos dizer quando virmos o triunfo de Cristo? É o versículo de introdução de hoje, do programa de hoje, que é: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso é o que nós vamos dizer quando formos despertados para o triunfo de Cristo. E a segunda parte da pergunta: como Cristo, nos liberta da morte? Como? Que é que nos está escrito na última parte de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo nos liberta da morte pela sua morte e, acima de tudo, ressurreição. Porque Ele venceu a morte. E este parágrafo que é muito bonito, e eu vou ler com os irmãos. Com sua vida, Cristo comprou cada ser humano. Morreu morte cruel para salvá-los da morte eterna. Deu sua vida inocente a fim de obter
para o pecador uma vida que se estenderá lado a lado com a de Deus. Por sua morte, Cristo providenciou um meio pelo qual o homem pode romper com Satanás, voltar à sua fidelidade a Deus e, mediante a fé no Redentor, obter o perdão. Aquele que possui todo o poder no céu e na terra há de restaurar toda a pessoa arrependida e crente. Ele, Cristo, tem profundo interesse em cada alma, pois pagou o preço da própria vida para que ninguém ficasse eternamente perdido. Podíamos terminar aqui com esta lição, com esta meditação muito bonita. Então vemos aqui que através do sacrifício de Jesus nós podemos termos a vida eterna. Pergunta C. O que Cristo destrói mediante a sua morte? O que é que Cristo destrói mediante a sua morte? Ele destrói o diabo. Então Jesus teria que morrer, não é? O Cordeiro de Deus, inocente, sem culpa alguma, teria que vir a este mundo, tomar a nossa natureza e para ir ao ponto até de morte. E na morte vencer aquele que tinha o império da morte, não é? Foi Satanás quando venceu Adão e Eva lá no jardim. Todos os que iriam surgir dali, estava tudo nas mãos do inimigo, isto é, morriam, estavam todos cativeiros, presos nestas correntes a Satanás. Agora Jesus teria que vir nos salvar e resgatar agora das correntes de Satanás e trazer-nos a uma vida transformada de obediência e fidelidade a Deus. Nos diz este parágrafo: no brado agonizante do Salvador, dizendo está consumado, soou a sentença de morte a Satanás. Decidiu-se então o grande conflito que durante tanto tempo estivera em andamento e confirmou-se a extirpação do mal. O Filho de Deus atravessou os limites do túmulo a fim de que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O desejo de exaltação própria por parte de Lúcifer levou-o a dizer: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. E Deus declara: e te tornei em cinza sobre a terra, e nunca mais serás para sempre. Enquanto Satanás diz que eu serei como Deus, né, exaltarei acima das estrelas de Deus e serei como Deus, Deus diz a Satanás: tu irás ser destruído, tornaste em cinzas, né, sobre a face da terra, e nunca mais falarão de ti, né? Praticamente será destruído para todo o sempre. Então passamos para a quinta-feira e última. Libertos agora do quê? Do medo da morte. Libertos do medo da morte. Pergunta A: que temor escraviza muitas pessoas hoje? Já respondemos praticamente, o título responde o que é? É o medo da morte. E muitos hoje estão escravos sobre este medo, né? E diz a segunda parte da pergunta: mediante sua morte, o que Cristo deseja fazer por nós? O que é que Cristo agora deseja fazer por nós mediante a sua morte? É que Jesus passou por esta aflição, irmãos. Jesus praticamente, ele não conheceu o pecado, ele não tinha pecado, mas ele teve que viver como se tivesse pecado, né? Ele teve que tomar o pecado não só o meu, mas de todo o mundo, né? Mesmo todos que ainda iam surgir depois da morte de Jesus, ele teve que carregar o pecado de todo mundo e sofrer essa agonia. Irmãos, uma agonia de sabermos que íamos ter que ir agora caminhar em direção à morte e sermos crucificados e ali sofrer aquelas horas e horas de agonia. Jesus não estava preparado para isso. Ele orou, ele chorou, ele gritou nesta oração, ele suplicou a Deus toda a força para suportar tudo isso. E Deus o fortaleceu, porque ele cumpriu. Então isto mostra para nós hoje, quando passamos, indiferente a uma morte de cansaço, que era antigamente as mortes eram cansaço, não era por causa de cancro ou por causa dos problemas. A morte era uma morte lenta, calma e serena. Era assim dos primeiros pais. Adão, todos os homens foram assim. Hoje infelizmente, é com dor, sofrimento por causa do pecado e a degradação, a alimentação, o estado de vida em que nós estamos. A morte torna-se sofredora. Mas aqui, nessa agonia, nessa aflição, Jesus nos mostra aqui o ingrediente para aqueles que confiam em Cristo, não é? E Cristo nos libertou através disto. Nos diz assim, o parágrafo: mas em todo momento de aflição,
Cristo se voltava para seu Pai. Ele resistiu até ao sangue, naquela hora em que o pavor do fracasso moral era como o medo da morte. Ao se curvar no Getsemane, na agonia da sua alma, gotas de sangue caíram-lhe dos poros e umedeceram os grãos da terra. Orou com fortes clamores e lágrimas, e foi ouvido naquilo que temia. Deus o fortaleceu do mesmo modo que fortalecerá a todos os que se humilharem, lançando-se de corpo, espírito e alma nas mãos de um Deus que guarda o conserto. Amém? Podemos comparar a morte de Jesus, que não tem nada a ver com a nossa morte, nunca irá chegar à nossa morte, nós nunca iremos sofrer o que Jesus sofreu. E vemos que na nossa agonia, na agonia de Jesus, Deus o fortaleceu. E também na nossa dor, no nosso sofrimento, na nossa partida, Deus também nos fortalecerá para que possamos ter uma morte calma. Os irmãos lembram-se da morte de Estevão? Ele foi apedrejado até à morte, mas Deus abriu os céus e mostrou a glória de Deus, o seu filho sentado. Aquilo foi quase um alívio. E então, ao mandarem as pedras, Deus o fez adormecer antes de levar com as pedras, estão a entender? Ele foi maltratado, levou com alguma, mas quando foi a última pedra para a sentença de morte, Deus o fez adormecer. Atenção, adormecer é a comparação da morte com o sono. Para um cristão, nós não morremos, nós adormecemos, à espera que Jesus nos venha despertar. Para terminar, pergunta B e última: do que não devemos ter medo? Aqui diz que nós não devemos ter medo daquele que maltrata o corpo, daquele que nos fazem mal, não é? A única coisa que o homem pode fazer nós é matar-nos, não é? Matar o corpo. Mas devemos temer aquele que pode matar o corpo e a alma. Estão a entender? Devemos temer a Deus e não ao homem. Não devemos ter medo do homem, porque aqui Deus faz a comparação com os passarinhos, não é? E o pecador. Ele diz que Deus cuida dos passarinhos, né? E tudo o que eles fazem, diz, não há nenhum passarinho que caia sem que ele não tenha o conhecimento, né? Quer dizer que Deus cuida dos passarinhos. E depois Jesus diz: quanto mais valeis vós, se não mais que estes passarinhos? Então, se Deus cuida dos passarinhos, quanto mais vós crentes que crescem em Deus. Será que Ele não vos cuida? Ele não sois mais importantes que esses animais? Claro que sim, Ele cuida de nós e Ele sabe tudo a nosso respeito. E Ele está pronto para nos ajudar, mesmo nas horas difíceis. Nos diz aqui, 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós, que é Cristo, não é? Jesus, em vós, é maior do que aquele que está no mundo. Satanás e todos os instrumentos de Satanás. Então, Jesus, Ele já venceu. Ele nos dá essa força. Nos diz este parágrafo último, para terminar: Deus sempre cuida do seu povo. Cristo ensinou a seus discípulos que toda a atenção divina dedicada a qualquer coisa é proporcional ao grau de importância com que foi classificada por Deus no princípio. Chamou-lhes a atenção para as aves do céu. Nem um pardal, disse ele, cai ao chão sem que o Pai Celestial o veja. E se o pequenino pardal merece o cuidado dele, certamente as pessoas por quem Cristo morreu são preciosas à sua vista. O valor do homem, de acordo com o cálculo divino, é revelado onde? Na cruz do Calvário. Então Jesus diz para nós não temermos, e apesar da morte que todos iremos passar por ela, devemos ter a certeza de que Jesus está sempre ao nosso lado para nos ajudar, mesmo nesta hora difícil de despedirmos deste mundo e aguardarmos a vida eterna na volta de Jesus. Então, para terminar, nós devemos acreditar que a morte tem apenas um sonho, um sono, um momento, um silêncio e escuridão, onde nós todos vamos. Então, devemos nos entregar a Deus e aceitar a Deus e estas lições, e que possam todos aprender e voltar-se a estudar a Palavra de Deus para conhecer mais sobre esse assunto, para que não seja enganado. Temos a certeza da vinda de Jesus para fixar o caráter que nós hoje, em vida, devemos ter e trabalhá-lo. Deus abençoe, então, é o meu desejo em nome de Jesus. Amém.